Desde agosto de 2023, a gente vem no movimento de queda na nossa taxa Selic, certo? Quando a gente tem uma queda na taxa Selic, naturalmente as ações passam a valorizar. Por quê? Porque a gente tem um momento em que as empresas pagam menos juro pela dívida, as pessoas pagam menos juro pela dívida que elas já têm, certo? Então sobra mais dinheiro para as pessoas e para as empresas. Se sobra mais dinheiro para as empresas, elas lucram mais. Primeiro ponto, tá? Se sobra mais dinheiro para as pessoas, elas podem consumir mais. É o segundo ponto, e que estimula o mercado de ações, tá? Ao mesmo tempo, como a taxa Selic está mais baixa, ela é a taxa de juros de referência para toda a economia, as pessoas e as empresas elas têm mais folga para pegar novas dívidas para buscar um crescimento pessoal, para buscar um crescimento da empresa e assim por diante. Então você tem um estímulo à valorização das ações. Eu quero que você pare para pensar e quero que você enxergue a renda fixa. Será que ainda vale a pena você focar seu investimento em renda fixa? Será que ainda vale a pena você ter grande parte, a maior parte do seu dinheiro investido em renda fixa? Na minha avaliação, não. Por quê? Porque com a taxa Selic em queda, a nossa taxa de juros, acabou a mamata do 1% ao mês na renda fixa, certo? E eu digo mamata por quê? Porque uma taxa de juros alta é ruim para todo mundo. O pessoal que não sabe muito, mas fala bastante, que é a maioria das pessoas, infelizmente, diz, poxa, para os bancos é ótimo uma taxa de juros elevada. Não, gente, é péssimo para todo mundo. Inclusive, em questão de virtude, é péssimo taxa de juros alta. Quando você tem uma taxa de juros alta, o que acontece? Você, empresário, você não faz muita coisa, pega o caixa da sua empresa e coloca lá na renda fixa, já que está rendendo bem, né? Ao mesmo tempo, quem, por exemplo, é um investidor, não tem também nenhum, não se mexe, pode simplesmente deixar aquele patrimônio parado que ele vai rendendo com o passar do tempo. Só que quando você tem um dinheiro que não se mexe, seja do empresário, seja do investidor, você deixa de melhorar a vida das pessoas. Porque tem muita gente que tem essa visão, bilionários não podem, muita gente não, acredito que é pouca gente, né? Mas isso faz um barulho muito grande. Bilionários não podem existir, esse falatório maluco, sem pé nem cabeça, tem o celular na mão e dizendo bilionários não podem existir, né? Então vende seu celular, não usa esse negócio, poxa. Por quê? Porque foi descoberto por bilionários, o Estado nunca ia chegar a esse ponto. Mas o fato é que quando você tem o dinheiro represado, você não melhora a vida de ninguém, você não faz nada, tudo fica inerte. E pense em você, sedentário, as dores que você tem. Ou você que já foi sedentário. Por que você tem dor? Porque você não se mexe, né? O corpo é assim. Se você não movimentar o corpo ele não melhora. E ele nem se mantém. Ele se degrada, né? Então, estabilidade não existe. Ou você está crescendo, ou você está evoluindo. Ou você evolui, ou você evolui. Então, quando você tem a taxa de juros muito alta, o dinheiro ele fica estancado, ele fica parado, ele fica dormindo em berço esplêndido. Quando você tem uma queda na taxa de juros, os empresários são obrigados a começar a se mexer. O investidor é obrigado a começar a se mexer, a não ser que ele seja um preguiçoso. E se talvez você seja preguiçoso, aceite essa constatação, mas o que acontece? O seu rendimento é cada vez menor. Que bom que o 1% ao mês na renda fixa acabou, porque aí todo mundo tem que começar a se mexer, a servir, a ser útil, a ser decente, a ser adulto, ao invés de ficar simplesmente dormindo em berço esplêndido. Mas com o juro mais baixo, a economia começa a se movimentar. E se a economia começa a se movimentar, assim como acontece com o corpo, a economia tem capacidade de crescer, capacidade de crescimento. Então a gente está num estágio em que é ruim para os preguiçosos ou para o investimento em renda fixa. Não estou dizendo que todo mundo que investe em renda fixa é preguiçoso, pelo contrário. Pelo contrário, não. Isso não tem uma relação. Mas estou dizendo que o cenário onde você poderia se entregar à preguiça, acabou. Porque daqui a pouco a gente vai começar a ver essa taxa de juros caindo ainda mais, a renda fixa cada vez valorizando menos, e aí você vai começar a despertar e querer se mexer para ter uma rentabilidade maior. Mas o momento de você se mexer é agora. Mas com o juro mais baixo, a economia começa a se movimentar. E aí ela tem esse potencial de crescimento, porque riqueza é gerada com movimento. Dinheiro parado é péssimo. Péssimo para todo mundo. Para você, para a sociedade, para todo mundo. Para todo mundo. Só que atualmente, olha só, a gente tem... Isso que é importante você ver, tá? O que está acontecendo com a taxa Selic? Ela saiu de 13,75, veio para 11,75 e deve continuar caindo segundo os próprios comunicados do Banco Central do Brasil. Mas para onde vai depois, né? Hoje a gente tem quatro diretores do Banco Central que foram indicados pelo atual governo. Tinha 2, agora no fim de 2023 a gente teve mais 2. E tem outros 5 que são indicados pelo governo anterior. Um presidente mais 4 diretores. No final deste ano,
A gente vai ter 2 novos diretores indicados pelo atual governo, mais o presidente. Então, a partir do início de 2025, a gente vai ter 7 diretores do Banco Central, pegando 6 diretores mais um presidente, indicados pelo atual governo, e 2 com uma herança passada do governo anterior, tá? E por que eu comento isso? Vinícius, você vai fazer uma defesa político-partidária? Não, gente. Calmem, respirem fundo, tá? Por que eu digo isso? Porque a visão econômica do governo anterior e desse governo, elas são completamente distintas, elas são completamente diferentes. Qual é a visão econômica deste atual governo? Isso é uma constatação, não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim. Ela é muito mais pró-juros baixos. Se essa gestão é pró-juros baixos... E como é que eu sei que essa gestão é pró-juros baixos? Porque o próprio partido do atual presidente fez uma campanha de juros baixos já, tentando forçar, botaram fogo lá no Roberto Campos Neto, botaram ele num caixão, fizeram um escambau no Roberto Campos Neto para reduzir a taxa de juros com esse livro-texto dizendo assim, juros precisam ser baixos porque quem pega empréstimo é quem não tem dinheiro, e se as pessoas não têm dinheiro, a gente tem que ajudar elas, então vamos reduzir os juros. Esse é o slogan, né? Então, sem dúvidas, eles não vão mudar a postura, já que foi a postura defendida antes, já que é a postura defendida agora, eles não vão mudar a postura, pelo menos até 2026, para ser pró-aumento da taxa de juros, né? A visão, inclusive, econômica, a escola econômica que eles seguem, é uma escola econômica que pressupõe juros mais baixos e impostos mais altos para os mais ricos, naquela expectativa de que o imposto vai ficar com o mais rico, ele vai ficar quieto, ele vai diminuir essa margem de lucro, não vai fazer nada. Pelo contrário, a gente tem, inclusive hoje, está valendo, a gente teve a reforma tributária que vai impactar, vai aumentar bastante o imposto para empresas farmacêuticas. E as empresas farmacêuticas, só para você ter uma noção, 20% do lucro das empresas farmacêuticas vem de uma estratégia tributária que eles usam, que só é possível hoje e não vai mais ser possível com a reforma. Então, o que eles já avisaram agora? Que vamos ter fortes aumentos de preços nos medicamentos em 2024. Por quê? Porque tem que manter a margem. Basicamente é assim, senão a empresa quebra e ela não consegue mais prover o serviço. Então, o que acontece? Na prática, isso funciona? Na minha visão, não. Eu desconheço qualquer país no mundo que funcionou com taxa de juros baixa, fiscal irresponsável, temos um déficit de mais de 200 bilhões de reais, e com impostos para os mais ricos, aumento de impostos para os mais ricos. Desconheço algum país que funcionou, se alguém souber pode mandar nos comentários, sem problema nenhum, tá? Mas tudo isso que eu estou falando aqui é para você ter uma percepção clara e simples de que a nossa taxa de juros não vai voltar a subir. A nossa taxa de juros vai continuar no patamar mais baixo. A gente não deve ver uma taxa Selic mais alta por algum bom tempo e a renda fixa rendendo bem, digamos assim, por algum bom tempo, bem entre aspas, né? Por isso, eu quero embasar muito aqui para você porque é necessário você investir na bolsa. Na minha visão, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de necessidade.